Muita gente pensa em design de sobrancelhas e, bom, a primeira imagem que vem na cabeça é uma pinça, né? Mas a verdade é que por trás de um arco perfeito que molda o olhar, existe uma combinação fascinante de arte e consciência. E é justamente essa união que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? E a resposta, olha, não está na sorte. Está numa combinação precisa de técnica e conhecimento que consegue transformar completamente a expressão de um rosto. Pensa nisso como se fosse uma planta baixa, só que para o rosto. Cada linha, cada ângulo, tudo é calculado para criar uma estrutura que emoldura e realça o olhar de um jeito único. Mas por que tanta atenção para essa pequena faixa de pelos? É porque a importância delas vai muito, mas muito além da estética. Elas são, na verdade, uma ferramenta poderosíssima de interação humana. Exatamente. Sem dizer uma única palavra, as sobrancelhas conseguem comunicar raiva, surpresa, tristeza. Um arco mais agressivo pode passar uma imagem de severidade, enquanto um design mais caído pode dar uma aparência de cansaço. Elas são as grandes intérpretes silenciosas das nossas emoções. E como é que os profissionais conseguem chegar nessa harmonia? A resposta está num conceito fundamental chamado visagismo. É ele o princípio artístico que guia o design profissional de verdade. Agora, o que é realmente interessante aqui é que o visagismo não tem nada a ver com seguir tendências. O objetivo é criar um design personalizado que valoriza a beleza natural de cada um e não mascarar o rosto com o formato que está na moda. E isso se traduz em estratégias bem específicas, sabe? Por exemplo, para um rosto redondo, um arco mais alto ajuda a alongar. Para um rosto quadrado, curvas mais suaves equilibram os traços. Já num rosto longo, uma linha mais reta cria um balanço horizontal. É pura geometria trabalhando a favor da harmonia. Essa é a regra de ouro do equilíbrio facial. A sobrancelha funciona como a moldura que separa o terço de cima, o da testa, do terço do meio, o dos olhos. A posição certinha dela é crucial para manter tudo em proporção. Certo, mas como é que essa visão artística do visagismo se transforma num plano prático preciso? É aqui que a gente entra no mapeamento facial. Usando a binha do nariz como ponto de referência, 3 linhas simples definem tudo. O início, alinhado com o canto interno do olho, o ponto mais alto do arco, passando bem no meio da íris, e o finalzinho, lá no canto externo. Essas linhas criam a moldura perfeita e personalizada para cada olhar. E o resultado é este aqui: o mapeamento cria harmonia, levanta o olhar, a gente sai do achismo, daquela coisa de ir tirando sem rumo, para alcançar um visual polido, simétrico e, o mais importante, intencional. E aqui tem uma sacada de profissional. O rosto de ninguém é perfeitamente simétrico. Um bom design não tenta criar uma imagem espelhada, que ficaria super artificial, mas sim equilibrar as feições, criando uma sensação de harmonia que parece 100% natural. Mas criar a forma perfeita é só metade da história. Um trabalho de excelência vai mais fundo, sabe? Entra na ciência do pelo e num pilar que, olha, não dá para negociar: a biossegurança. E aqui está um detalhe que surpreende muita gente. Os pelos não crescem todos de uma vez. Eles seguem um ciclo de 3 fases. É por isso que a manutenção tem que ser constante e sempre parece ter uns pelinhos teimosos surgindo do nada dias depois do design. Eles só estavam esperando a vez deles no ciclo de crescimento. E o ponto crucial é este: entender esse ciclo não é só sobre estética, é sobre saúde. Remover pelos de forma agressiva na fase errada, na fase de crescimento, pode danificar o folículo para sempre, impedindo que o pelo volte a nascer. É por isso que a técnica profissional é tão importante para proteger sobrancelhas a longo prazo. Além da biologia, tem a segurança. E aqui não há espaço para erros. Esterilização em autoclave, materiais descartáveis, desinfecção rigorosa e EPIs são os padrões que separam um verdadeiro profissional de um amador. E esse profissionalismo todo se reflete diretamente no ambiente de trabalho. Um espaço que segue protocolos clínicos rigorosos, como este, mostra que a saúde da pessoa é a prioridade absoluta. Isso eleva o procedimento de algo puramente estético para um verdadeiro ato de cuidado e de responsabilidade. Antes de qualquer procedimento, existe esta etapa que é vital: a ficha de anamnese. É como um checklist de segurança antes de um voo, sabe? Ela ajuda a identificar alergias, condições de saúde ou medicamentos que podem interferir no procedimento, garantindo que tudo seja feito com a máxima segurança possível. Fica claro, então, que as sobrancelhas são muito mais do que simples pelos.
Elas são uma declaração silenciosa, a moldura do nosso olhar. E depois de entender toda a arte e a ciência por trás delas, a pergunta que fica no ar é: que mensagem as suas sobrancelhas estão realmente enviando para o mundo?